Olá, estudante, seja bem-vindo a mais uma aula do curso Matemática da Informática. E aqui, já estou compartilhando a minha tela com vocês. Aqui vocês podem ver, nós temos aqui a capa, né, no caso do material. E, por fim, temos aqui o capítulo um, tá? Que é o que nós vamos iniciar o nosso estudo agora. Capítulo esse que vai tratar sobre a lógica matemática. Dentro da lógica matemática, nós iremos estudar proposições e conectivos, tabela verdade, proposições logicamente equivalentes, negação de proposições, diagramas lógicos e tautologia, contradição e contingência. Tá bom? Então vamos dar início aqui, seguindo aqui o material. O tema da nossa aula de hoje é proposições simples, conectivos e proposições compostas. O que é muito importante entender nessa primeira parte, que a gente está tratando agora sobre o raciocínio lógico matemático, é compreender o que é uma proposição simples, que existem conectivos, e esses conectivos, quando utilizados, né, entre proposições simples, passam a formar proposições compostas. Então, o nosso primeiro tópico traz aqui sobre a definição de proposições simples. A proposição simples é uma sentença, né, uma frase, que a gente pode atribuir a essa frase o valor lógico de falso ou de verdadeiro, mas não ao mesmo tempo. Então, uma proposição simples ou apresentará um valor lógico f de falso ou v de verdadeiro. Uma proposição, então, né, ela passa a ser declarada, né, ela passa a ser, dentro da lógica matemática, uma frase passa a ser declarada uma proposição quando ela não contém conectivos lógicos entre ela e ela é uma frase direta e não pode ser dividida em partes menores, tá? Então, nós temos aqui exemplos. A Terra é redonda, onde a gente pode atribuir o valor lógico de falso ou verdadeiro, certo? 2 é um número par, tá? Onde a gente pode atribuir o valor lógico de falso e verdadeiro também. E está chovendo também é uma proposição onde a gente pode atribuir a essa proposição o valor lógico de falso e verdadeiro. Só que algumas condições, algumas frases, né, elas não podem ser consideradas proposições, porque não é possível atribuir a essas frases o valor lógico de falso e verdadeiro. Então, essas frases seriam as seguintes condições. Uma frase exclamativa. Seja bem-vindo. A frase exclamativa, né, é aquela que possui, né, o sinal de exclamação ao final desta frase. Então, todas as frases do tipo exclamativa não são frases, não são consideradas proposições. As frases interrogativas, por exemplo, qual é o seu nome? São aquelas que possuem no seu final o ponto de interrogação. Essas frases também não podem ser consideradas proposições dentro do estudo do raciocínio lógico-matemático. E uma frase imperativa. Frase imperativa é aquela que você dá uma ordem. Levante agora, faça isso, faça aquilo. Então, são frases onde há um sentido de ordenar alguma ação e essas frases também não podem ser consideradas proposições. E sentenças abertas, né? X mais 5 maior ou igual a 25. O sinal de maior ou igual, né, ou menor ou igual, ele dá uma ideia de sentenças abertas que não são consideradas proposições, igual, né, diferentemente se houvesse aqui um sinal, né, de igual, tá? Então, a proposição simples é uma frase, né, que a gente consegue atribuir a essa frase um valor lógico de falso e verdadeiro. E vemos agora quais são os exemplos, né, de frases que não podem ser consideradas proposições. Então, passamos agora a estudar as proposições compostas. A proposição composta, como o próprio nome diz, ela é formada pela combinação de duas ou mais proposições, tá? Essas proposições são proposições simples, e a junção dessas proposições no dentro de uma mesma frase se dá através de conectivos lógicos. Seu valor de verdade ou de falso, né, vai depender das proposições que constituem e dos conectivos que estão sendo utilizados. Então, ok. Quando eu tenho aí, então, duas ou mais proposições simples,
que vão ser ligadas por conectivos e passarão a formar proposições compostas. Mas quais são esses conectivos que vão ligar essas proposições? Essas essas conexões serão geradas, né, pelos conectivos lógicos. Os conectivos lógicos, como o próprio nome aqui já diz, são operadores que conectam duas ou mais proposições para formar uma proposição composta. Eles ajudam a combinar ou modificar o valor de verdade das proposições. Muito importante destacar, quando falamos disso aqui, ó, valor de verdade, a ideia proposta aqui não é apenas uma ideia de que a frase vai possuir o valor de verdadeiro. Quando a gente fala valor de verdade, estamos nos referenciando que é possível atribuir um valor de verdadeiro ou um valor de falso ao valor verdade desta frase, desta proposição. Então, aqui, porque a gente já falou sobre esse valor verdade aqui, já falamos agora, né, um pouquinho antes também sobre essa mesma expressão. Então, falar de valor verdade é a mesma coisa que poder atribuir V ou F para esta proposição. Então, vamos lá. Vamos conhecer como que essas proposições simples podem ser ligadas por conectivos lógicos que vão tornar, né, que vão formar proposições compostas. A negação não é necessariamente um conectivo, mas ela é muito presente e muito estudada dentro do raciocínio lógico. A negação há obras, né, autores que trabalham com essas duas, com uma dessas duas simbologias aqui, tá? A negação, ela inverte o valor de verdade de uma proposição. Se uma proposição tem valor lógico falso, ao negar essa proposição, ela vai passar a ter o valor lógico verdadeiro e vice-versa. Então, esse é o sentido da negação, inverter o valor de verdade de uma proposição. No nosso estudo, aqui no nosso curso Matemática da Informática, nós iremos utilizar esse tipo aqui, ó. A gente vai utilizar para negação, né, o til, ok? Aqui um exemplo, ó. Exemplo, se a proposição P for está chovendo, a negação, né, eu coloquei aqui, ou pode vir dessa forma aqui, ou pode vir dessa forma aqui, é não está chovendo. Importante destacar também que dentro do raciocínio lógico, a gente vai se referenciar às proposições utilizando letras do nosso alfabeto, tá? P, Q, R, S e T, tá? Eventualmente, as mais utilizadas são essas daqui. Igual nós temos aqui, ó. Está chovendo. Quando a gente fala, né, chama isso aqui de uma proposição, a gente vai atribuir a ela, né, que esta proposição P está chovendo, então isso aqui é igual a P. Quando eu falo da negativa de P, vou representar com o tio, tá? Antes do P, e aí vou acrescentar aqui, ó, né? Não está chovendo, ok? Então, a utilização das letras aqui, P e Q, tem a ver com a referência às proposições que formam, né, que vão formar a proposição composta. A primeira proposição que nós vamos estudar é a conjunção, tá? A simbologia da conjunção vai ser, ó, tipo o acento circunflexo que estou aqui mostrando aqui, ó. A conjunção une duas proposições com a letra E. Então, ó, exemplo, P e Q, que significa P e Q a escrita. Está chovendo e faz frio. Então, está chovendo, vou chamar de P, e faz frio, vou chamar de Q. Então, nós temos aqui duas proposições, tá? E aqui no meio a letra E, que é o conectivo, e é a simbologia, né, do acento circunflexo. O próximo conectivo é disjunção inclusiva. Une duas proposições com ou. Observe a simbologia deste conectivo, como se fosse a letrinha V. Então, P ou Q, né? Então, essa simbologia é lida dessa forma, P ou Q. Está chovendo, chamaremos de P, faz frio, que é outra proposição, chamaremos de Q, e o ou aqui representado
igual eu falei pela letra V, para a gente conseguir guardar a simbologia dessas proposições, desses conectivos. Disjunção exclusiva. Une duas proposições com ou. Aí temos aqui, ó, é como é a letrinha V com o tracinho embaixo. A leitura se fala ou P ou Q. E se representa dessa forma aqui. Ou está chovendo ou está fazendo frio. Chamamos de P ou, tá com tracinho e faz frio Q. Outra Outro conectivo condicional representa, né, uma relação do tipo se então. Então, um conectivo se então. Exemplo aqui, ó, P, essa setinha para um lado só, se então que. É a maneira que representamos este conectivo. Exemplo, se está chovendo, então aqui, ó, está chovendo. É o conectivo P, perdão, é a proposição P. O chão está molhado, é a proposição que, e temos aqui, ó, o se então, representado através, né, dessa setinha apontando para a direita. E o último conectivo, que é a bicondicional. A bicondicional representa uma relação do tipo, né, se e somente se. A representação de si, somente si, é P, uma seta, né, uma setinha para os dois sentidos, igual estou mostrando aqui, tanto para a direita quanto para a esquerda, que. Então, temos aqui P, se em si, somente si, que. Exemplo, hoje é domingo, se e somente se não há aula. Então percebam que temos então cinco conectivos que vamos utilizar para ligar as proposições simples, formando assim proposições compostas. Então são eles, reprisando aqui, ó, revisando o e, o ou, o se então e o se somente se. Então, esses são os cinco conectivos que nós vamos estudar a partir de agora e que serão utilizados para formar proposições compostas através, né, da junção de proposições simples. Apresento aqui no final algumas proposições, duas proposições que a gente chama de P e Q, e utilizamos então os conectivos, né, para ligar essas proposições. Consideramos aqui, ó, Carlos é rico como proposição P e Carlos é feliz como proposição Q. Então, ó, a negativa de P, Carlos é pobre ou Carlos não é rico, tá? Então aqui a gente nega o adjetivo ou acrescenta o não, né, e mantém o mesmo adjetivo. Negando o quê, ó? O quê? Carlos é feliz. Carlos é triste ou Carlos não é feliz? P e Q. Carlos é rico e feliz. E aí por diante, olha, observe que a gente vai trazendo aqui, passei um pouquinho demais aqui, observe que a gente vai apresentando aqui outros exemplos com os demais conectivos. Olha, aqui a gente utilizou o ou, Carlos é rico ou feliz. Aqui nós negamos o P, mantivemos o e repetimos o Q, tá? Então, nós temos aqui uma sequência depois dos exemplos que vocês podem fazer a leitura. Pessoal, então por hoje é só. E a próxima aula a gente vai fazer algumas resoluções de atividades e de exercícios, ok?